Continuação aqui da sexta parte do comentário da Parashá Lechá. Eu estava falando que o verdadeiro empresário, ele preocupa com quantas famílias a empresa dele alimenta. Quantas famílias essa empresa vai permanecer e vai alimentando e dando continuidade. Ou seja, o pai, ele quando cria os filhos, ele está pensando nos netos e nos bisnetos. Ou seja, como que ele vai dar sequência a essa sociedade? Porque você gera um filho, 2 filhos, 3 filhos, quantos netos desses virão? Desses 3, viram no mínimo 9. E desses 9 vão vir 81. E aí diante, ou seja, quando você pensa em terceira e quarta geração, como é dado para as pessoas justas da Bíblia, da Torá, vê que é uma preocupação em formar uma comunidade, uma preocupação em formar uma geração, ou seja, de pessoas que pensam certo. Todos que pensam em futuro, seja para o bem ou do mal, eles raciocinam de forma que manter aquele pensamento. Você vê isso na política, nas doutrinas, principalmente nas doutrinas marxistas, elas pensam sempre em futuros. É uma coisa impressionante. Você vê quem preocupa com família, preocupa com essas coisas, sempre está pensando só no que é aqui e agora. É algo que tem que ser revisto. Ou seja, se você pensa em justiça, em verdade, você tem que pensar para os seus netos, seus bisnetos. Ou seja, como você cria seus filhos e como que essa criação, esse bem que você fez, vai atingi-los. Isso era a preocupação de Abraão. Abraão estava focado exatamente nisso. Em poder trazer salvação para o mundo. Lot escolhe Sodoma, a planície de Sodoma, porque ele só via aquela riqueza naquele momento. Ele não raciocinava que o mal que aquelas pessoas faziam ia trazer destruição para elas. Abraão não. Abraão vai para Hebron. E Hebron está a capela de Marpelá, onde ele vai comprar depois de sepultura para Sara, porque ele sabia que ali Adão e Eva estavam enterrados ali, que ali era a porta, uma das portas para a entrada do Jardim do Éden. Mesmo sendo um lugar que momentaneamente não parecia ser coisa boa, mas que o Eterno tinha falado para ele. E Abraão andava com aquilo que é mais elevado de Deus, ou seja, o nível de absoluto, o nível de emanação de Deus. Por isso que está falando que Abraão andava com o eterno Deus, com Adonai, e não com Elohim. Embora a justiça de andar com Elohim veio sobre Enoque e veio sobre Noé. Ou seja, ele buscava algo que era mais elevado, e isso que a gente tem que enxergar. Sair fora do nosso umbigo, sair fora daquela coisa momentânea para a nossa vida. Essa paraxá era de uma riqueza que é até difícil de terminar as coisas que são faladas nela. Olha só, voltando aqui, no versículo 5. E fê-lo sair e disse, olha para os céus, quantas estrelas se pode contá-las? E disse, assim será a tua semente. Acreditou Abraão no Eterno, ele considerou isso por mérito. E disse para ele, eu sou o Eterno que tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te essa terra por herança. Disse Eterno Deus, como saberei que hei de herdar? E disse ele, toma para mim 3 novilhas, 3 cabras e 3 carneiros, uma rola e um pombinho. E tomou ele isso tudo, partiu-os no meio, pôs cada parte diante da outra, e a ave não partiu. Desceram os abutres sobre os corpos, porém os fez voar, Abraão. E foi quando o sol estava para se pôr, um sono pesado caiu sobre Abraão, e eis que medo e escuridão grande caíram sobre ele. E disse Deus, sabe com certeza que peregrina será a tua semente em terra que não lhe pertence. E farão vir e afligirão 400 anos. Olha, aqui ele está falando desse momento. Não é o momento que essa semente, ou seja, que os filhos de Jacó vão para o Egito. Eles vão ficar no Egito, na verdade, 210 anos. É só você fazer a conta da idade das pessoas, até o momento de saída. Então, é desse momento aqui que são esses 400 anos que Deus fala. Versículo 14. E também a nação que há de servir, julgarei eu, e depois sairá com grande riqueza. Tu, porém, irás a teus pais em paz, serás sepultado após boa velhice. E a 4ª geração voltará aqui,
porque não se completou a medida do pecado morreu até aqui. Quem que é a quarta geração? Primeira geração, Abraão, segunda geração, Isaac, terceira geração, Jacó, e quarta geração, os patriarcas. Rubem, Levi, Shimon, Levi, Judá, Isahar, essa é a quarta geração. Então, os descendentes desses homens, né, aí já é considerada, né, porque quando a gente fala da tribo de Judá, não é o fulano de tal, não, é a tribo de Judá. Então, essa geração ela permanece até esse tempo de Mashiach. É uma coisa tremenda, mas não adianta eu falar isso agora, que é confusão para nós. Versículo 17. E foi quando o sol já estava posto, ficou escuro, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por essas metades, ou seja, dos animais partidos. É difícil falar sobre esse sacrifício desses animais, o que querem dizer, né? Então eu não vou me atrever a falar sobre isso nesse momento, não. 18. Naquele dia contratou o Eterno com Abraão uma aliança, dizendo: a tua semente dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Perat, que é o Eufrates. O Queneu, o Quinizeu, o Cadmoneu, e o Iteu, e o Perizeu, e os Refaitas, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. Capítulo 16. E Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e seu nome era Agar. Ou seja, saiu da aliança, o Senhor fechou com Abraão nesse momento. Ele ainda não mudou o nome dele, né, mas selou a promessa. Então, tudo que deixou para trás, Lot, toda aquela confusão daqueles reis, ou seja, sempre estava por fora dessa confusão do mundo. Nós temos que habitar no mundo, nós temos que conviver com o mundo. Você vê que ele tinha aliança com homens cananeus, né, 3 sheiks que eram amigos dele, né, que é porque ele tinha aliança de sobrevivência. Então nós precisamos ter aliança com as pessoas do mundo. Nós temos que amar essas pessoas, mas não viver no meio da confusão delas, dos valores deles. Isso é uma inteligência. Isso nós temos que aprender. Porque a gente foi feito para andar neste mundo e levantar esse mundo para Deus. Essas atitudes diferentes nossas é que fazem com que a terra seja abençoada. Então, a obrigação sobre o judeu, a obrigação sobre os descendentes, a obrigação sobre o cristão que vive de acordo com os mandamentos verdadeiros bíblicos é de santificar e de elevar essa terra. E ajudar as pessoas que não têm essa visão a poder entrar. Porque todos somos descendentes de Noé, somos filhos de Noé, ou seja, Binei Noah. Né? Como fala, todo judeu, todos os povos, toda a humanidade é descendente de Noé. Então nós temos leis, que são chamadas 7 leis noéticas, que levam para a gente ter justiça nesse mundo, e elas são mais que suficientes. É fantástico isso. Bom, agora aqui já vem para um foco, para um ponto, que em cima de todas essas promessas dependia de um filho. Abraão falou: eu não tenho descendência. O Senhor fala para ele: você vai ter descendência, mas não explicou. Não fala que de Sara, mas fala que vai ter. E aqui você vê a atitude de Sara, até como mulher sábia, porque o que ela vai fazer aqui era um costume da época. Mas você vai ver que os planos de Deus são outros. 16:1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma serva egípcia, e o seu nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que me tem impedido o Eterno de ter filhos. Vem, roga a minha serva, talvez terei filhos dela. Escutou Abrão a voz de Sarai, e tomou Sarai, a mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos de estar Abrão na terra de Canaã. E a deu a Abrão, seu marido, por mulher. Conheceu a Agar, e ela concebeu, e viu que concebeu, foi desprezada a sua senhora aos seus olhos. Disse Sarai a Abrão: minha afronta sobre ti. Te dei minha serva no teu seio, e viu que concebeu, fui desprezado aos seus olhos. Julga eterno entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: eis tua serva em tua mão, faz o que te parecer bem aos teus olhos. Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. Nós temos aqui uma coisa tremenda, que é sempre a questão da soberba, da vaidade, da falta de visão.
que a gente tem que vigiar demais isso. O Senhor sabe de tudo. Deus, ele de eternidade a eternidade. Então ele sabe como que começa e como termina. Sabe como nunca começou e como nunca vai terminar. Né? E dentro da nossa vida sabe todas as coisas. Então Deus não erra. E as pessoas agem de uma forma do seu entendimento. Né? O costume, não quer dizer que o costume era certo, mas era o costume. A mulher que não tinha filho dava a escrava dela para o marido, porque a vida daquela escrava pertencia a ela, e o marido tinha um filho com aquela escrava, e o filho daquela escrava passava a ser dela, embora a escrava criasse. Então era uma coisa complexa essa sociedade, muito interessante. E Agar, que era princesa, era filha do faraó, ela não era uma escrava qualquer. O próprio faraó, quando viu as maravilhas sobre a vida deles, é melhor que minha filha seja criada com vocês do que aqui no Egito, né? Que diz o Midrash. Mas Agar era uma mulher egípcia, mulher do nível baixo. Então, quando ela viu que ela concebeu, ela se sentiu superior à sua senhora. E na nossa condição de escrava, de ter sido escolhida, de ter sido honrada em dar este filho a sua ama, e essa sua soberba traz desestrutura. E Sara chega a Abraão e fala assim: você que deu corda para ela. E Abraão fala: não, faz o que você tem que fazer. E aqui nós temos um conflito familiar, porque o escravo faz parte da família, tanto que o escravo tem que ser circuncidado também. E aqui nós temos essa situação delicada. E que, por causa dessa situação, vai gerar tudo isso que a gente tem hoje com os árabes. Porque Ismael é o pai deles. Mas vamos dar sequência. E Sara maltratou e ela fugiu de sua face. Versículo 7. E achou o anjo do Eterno sobre a face das águas do deserto, sobre a fonte no caminho de Shur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e onde vais? Disse diante de Sarai: minha senhora, eu fujo. Disse-lhe o anjo do Eterno: volta a tua senhora, humilha-te debaixo de sua mão. E disse o anjo do Eterno: multiplicarei tua semente, e não poderá ser contada de tão numerosa. E disse ela ao anjo do Eterno: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque escutou o Eterno a tua aflição. E ele será um homem selvagem, sua mão estará com todos, e a mão de todos nele. E entre todos os seus irmãos habitará. E ela denominou o nome do Eterno que falava: tu és Deus que vê tudo. Porque disse: também aqui eu vi, depois de o ver. Ou seja, viu o anjo ali no poço, que é o Be'er Lahai Roi, depois de ter visto ele na casa de Abraão. Né? Ver as coisas que Deus fazia na casa de Abraão. E, portanto, chamou o poço Be'er Lahai Roi, né? O poço que o anjo vivente aparece nele. Vamos continuar daqui a pouquinho.